Sejam muito bem-vindos à Sociedade do Filme e hoje eu vou falar um pouco sobre o Clube de Leitores Assassinos da Netflix. Mas antes, confere rapidinho se já é um inscrito nosso e se não for, assiste o vídeo até o final e vê se a gente realmente merece essa chance. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Clube de Leitores Assassinos é um filme de terror espanhol, lançado pela Netflix em 2023, esse ano, baseado no livro homônimo de Carlos García Miranda. O filme conta a história de um grupo de estudantes universitários que compartilham uma paixão pela literatura de horror e que acabam se envolvendo em uma série de crimes misteriosos, cometidos por um palhaço sinistro que parece conhecer cada detalhe e segredos mais obscuros do grupo. O filme é uma tentativa ali de homenagear e subverter os clichês do gênero slasher, com referências a obras clássicas como It, a Coisa, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e Pânico. O filme tem como protagonista 8 jovens com personalidades completamente distintas, que formam um clube de leitura dedicado aos romances de terror. A trama se inicia ali quando os jovens tentam fazer um tipo de pegadinha com um de seus professores, que despreza completamente o gênero de terror e humilha os alunos em sala de aula. Eles invadem seu escritório e colocam uma máscara de palhaço e acaba que a brincadeira sai um pouco do controle e resulta em um acidente bem mais grave. Os jovens então decidem jurar segredo sobre o ocorrido, mas logo começam a receber mensagens ameaçadoras de um usuário anônimo que afirma ter escrito um livro baseado no crime deles. O livro é publicado online em capítulos. Cada capítulo revela detalhes específicos sobre a vida e a morte de cada um dos membros do clube. E para piorar ainda mais, um palhaço assassino começa a perseguir os jovens de verdade, seguindo exatamente o roteiro do livro. O filme tenta criar ali um clima de suspense e mistério, fazendo com que o espectador se pergunte quem é o autor do livro e qual é a sua real motivação para tentar capturar aqueles jovens ali. O filme também brinca ali com as expectativas do público, usando elementos típicos de filmes de slasher, como as cenas de perseguição, os sustos, as armas improvisadas, os falsos suspeitos, as reviravoltas e as referências metalinguísticas. No entanto, o filme não consegue ser tão original nem convincente em sua proposta, apresentando uma trama cheia de furos, personagens bem estereotipados, diálogos expositivos, atuações fracas, e um final um tanto quanto previsível e decepcionante. Peca também um pouco pela falta de coerência e lógica no seu roteiro, que não explica como o autor do livro sabe tantos detalhes sobre o crime e sobre a vida dos jovens, nem como ele consegue publicar os capítulos online sem ser rastreado de forma alguma pela polícia ou pelos próprios jovens. O filme também não explora bem as motivações e personalidades dos personagens, que agem de forma irracional, contraditória ao longo de toda a história. Além disso, o filme não cria empatia nem identificação com os protagonistas, que são retratados como egoístas, superficiais, irresponsáveis, não tem nenhum arco de desenvolvimento ou redenção. E claramente falha em tentar criar uma atmosfera de terror efetiva, recorrendo a clichês batidos e previsíveis que não causam muito medo e nem surpresa no público. O palhaço é uma figura bem caricata e eu particularmente achei muito pouco ameaçadora. Ele usa uma máscara muito genérica e uma roupa colorida sem nenhum traço distinto ou assustador, para mim, muito genérico. As cenas de ação são pouco criativas e quase não tem sangue, com pouquíssimo impacto visual ou emocional. E também abusa de jumpscare barato e de falsos finais que se refletem sem nenhum propósito narrativo ou até estético. O Clube dos Leitores Assassinos ainda tenta valer de um tom de humor e ironia, que supostamente serviria para criticar ou parodiar os filmes slasher, mas que na verdade acaba apenas evidenciando a falta de originalidade e qualidade do filme. A produção se autorreferencia constantemente, fazendo piadas sobre os clichês do gênero, mas sem também conseguir realmente subverter ou reinventar nada. E faz referências a obras consagradas do terror, como os livros de Stephen King,
e os filmes de Wes Craven, mas sem conseguir homenagear ou dialogar com eles. Se mostra muito pretensioso e até ao ponto da arrogância ao se colocar como uma obra inteligente ou inovadora, mas que na verdade é apenas uma cópia não tão bem feita e um pouco sem graça de realmente filmes muito superiores. A produção acaba desperdiçando uma premissa muito interessante, um elenco jovem e talentoso, entregando uma obra bem pobre e decepcionante, que não consegue agradar nem aos fãs de terror, nem aos fãs de comédia. O filme é uma tentativa até frustrada de homenagear e subverter os filmes slasher, que acaba se tornando uma paródia involuntária de si mesmo. Falando sobre trilha sonora, eu achei realmente muito interessante e variada, mas não muito adequada ao gênero de terror. As canções escolhidas são de diferentes estilos, como rock, eletrônica, ópera e pop, e muitas delas têm letras que fazem alusão ao próprio tema do filme. As canções são mais animadas e divertidas do que realmente assustadoras. Eu acho que o filme poderia ter usado mais músicas instrumentais ou com sons mais sombrios para aumentar o suspense e o horror. Agora falando em efeitos visuais. Eu particularmente achei a fotografia e os efeitos do filme até razoáveis, mas não tão impressionantes. A fotografia é bem iluminada e colorida, mas não tem tanta personalidade e estilo. Os cenários são bem simples, sem muita criatividade ou originalidade de fato. Até que os efeitos são decentes, mas não muito realistas ou convincentes. As cenas de sangue e violência são bem moderadas, sem nenhum tipo de ousadia ou impacto. Explora bem pouco o potencial visual do gênero de terror, que poderia criar imagens muito mais marcantes e assustadoras. Lógico que nós sabemos que teve um orçamento bastante limitado, porém dava sim para ter entregado algo muito melhor. No geral, eu dou uma nota 6 para o Clube de Leitores Assassinos. Se você está buscando algo despretensioso, vai lá e assiste, mal não vai fazer. E se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Assim você ajuda demais o nosso crescimento e também não esquece de compartilhar com seus amigos para eles conhecerem o nosso conteúdo. Estamos juntos, valeu, fui!